No Brasil, falta trabalho para mais de 27 milhões de pessoas. É o que mostra a última pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Bom, e para entender um pouco mais sobre os números dessa pesquisa, eu converso agora com o Jefferson Mariano, que é analista socioeconômico do IBGE. Tudo bom, Jefferson? Obrigado pela presença. É um prazer sempre estar com você. Então vamos lá, quais que foram aí as principais revelações aí, o que os números mostraram dessa última pesquisa? Bom, o primeiro dado é o dado da taxa de desocupação, né? O que acontece? A taxa de desocupação no segundo trimestre de 2018, ela caiu um pouquinho em relação ao segundo trimestre do ano anterior. Mas assim, essa queda foi pouco significativa, né? Agora, paralelamente, o que a gente percebe nessa pesquisa é um número muito grande de pessoas que desistiram de procurar trabalho, né? Que é o que a gente chama de... Que é um número aí que gira em torno aí de quase 5 milhões de pessoas, né? Que desistiram aí de buscar por uma vaga de emprego, segundo os dados dessa pesquisa. Essa população é chamada também dos desalentados, é isso, Jefferson? Exatamente. O que acontece? Para ser caracterizado como desocupado ou desempregado, né? Como normalmente a imprensa trata, a pessoa precisa estar procurando trabalho. Então, o IBGE visita os domicílios e pergunta para as pessoas se naquela semana, se na semana de referência, ela desenvolveu alguma atividade. Se ela desenvolveu alguma atividade, pelo menos 2 horas na semana, ela já é classificada, por exemplo, como ocupada, né? Agora, se ela não desenvolveu nenhuma atividade, mas continuou procurando trabalho, aí ela é classificada como desempregada, desocupada na terminologia da pesquisa. Agora, esses desalentados são pessoas que desistiram de procurar trabalho por vários motivos, né? Então, tem inúmeras situações. A gente pode pensar no caso dos jovens, por exemplo, que muitas empresas demandam experiência, né? E aí os jovens não têm experiência em relação ao primeiro emprego, enfrentam muita dificuldade. E na outra extremidade, nós podemos pensar nas pessoas mais velhas, os idosos, né? Não diria nem idosos, a partir de uma determinada idade já começam a enfrentar dificuldade, as empresas não admitem, tem muita dificuldade e essas pessoas acabam desistindo de procurar trabalho. Não que elas não queiram trabalhar, desistem de procurar emprego, mas estão dispostas a trabalhar. Esse dado que a gente acabou de falar, ele acaba criando uma falsa impressão de que as coisas estão melhorando, porque essas pessoas ali, os desalentados, acabam saindo ali do índice de desempregados? Na verdade tem que é o problema da estatística, porque na verdade nós pegamos o seguinte, da população na força de trabalho no Brasil, nós separamos um contingente ou que procura trabalho, né, ou que está desempregado, que é a parcela que a gente chama de população na força de trabalho. Então, aproximadamente 91 milhões de brasileiros. E aí, desses, nós vamos separar as pessoas que estão ocupadas e as pessoas que estão desocupadas. Então, quando nós falamos que a taxa de desemprego no Brasil é em torno de 12,7%, é em relação a esses 91 milhões. Agora, tem um grupo grande de pessoas que está fora da força de trabalho, que aí entra esses desalentados. Então, passa essa impressão de que a situação está um pouco melhor, porque eles acabam não entrando na estatística de pessoas que pressionam o mercado de trabalho. E que é um número expressivo, né? A gente está falando de quase 5 milhões de pessoas. Exatamente. Né? É que, na verdade, tem uma questão que é até em termos de comparação internacional. Quer dizer, o IBGE segue uma recomendação da OIT de investigar o trabalho e investigar não o desemprego, na verdade, investigar o trabalho. Se a pessoa tem algum trabalho, está trabalhando, ela é classificada como ocupada. Então, é essa a preocupação. Então, joga para as entidades responsáveis, para o governo, uma demanda de trabalho. E qual que é a demanda de trabalho? Da população que está desocupada, né, que é esse percentual de 12,7%. Agora, quando você incorpora essas pessoas que saíram, né, que deixaram de procurar, aí o número fica mais complicado e aí chegamos nessa cifra que você destacou. 27 milhões de pessoas não seria, na verdade, 27 milhões de pessoas, mas seria 27 vagas de trabalho, 27 pessoas demandando o trabalho. Tá certo, tá bom. A gente vai fazer um rápido intervalo, claro. Mas o Jefferson ele continua aqui com a gente no próximo bloco. Estamos de volta com o Jornal da Câmara e a gente continua conversando com o Jefferson Mariano, do IBGE, sobre o crescente número de pessoas que desistiu de procurar emprego.
E a gente tem um outro dado também interessante, Jefferson, que diz que a taxa de subutilização da força de trabalho ficou em 24,6% nesse segundo trimestre. O que são considerados esses trabalhadores subutilizados? Esse é um número interessante, que apesar do nome, né, parecer um pouco complicado, mas é um conceito bastante simples. Na verdade, como eu comentei, como o IBGE investiga pessoas que tiveram atividade na semana de referência, nós temos desde pessoas que trabalharam 40 horas na semana de referência, como pessoas que trabalharam 2, 3 horas, pessoas que fizeram atividades mais frágeis, bicos, menos do que enfim, precisam, menos do que gostariam. Isso, elas gostariam de trabalhar 40 horas por semana, elas só trabalharam 2. Então, essas pessoas que têm essa possibilidade são pessoas subutilizadas por insuficiência de horas de trabalho. Então, se tivesse trabalho, elas trabalhariam. Junto com essas pessoas que são subutilizadas por insuficiência de horas, tem as outras pessoas, como eu comentei, as pessoas desalentadas, que desistiram de procurar trabalho. Tem pessoas que mandaram currículo, por exemplo, mas não estão prontas para trabalhar naquele momento, que é um percentual menor. Então, se nós juntarmos todas essas pessoas que gostariam de trabalhar em alguma medida, mas não há disponibilidade de trabalho, nós chegamos nesse número que é o percentual ou o quantitativo de subutilizados no Brasil, que é um número que vem crescendo. Então, inclusive, é um contraponto em relação à taxa de desocupação. E eu acho que a gente falou um pouquinho no primeiro bloco, mas eu acho que é interessante a gente reforçar, que é esse dado que mostra aí que tem quase 3 milhões de desempregados aí na faixa dos 40 aos 59 anos de idade, né? O que isso quer dizer? Já que se trata aí de uma população, normalmente pessoas que já estão com uma vida mais estabilizada, que inclusive são chefes de família, né? Exato, e a subutilização nessa faixa etária é bastante alta, né? E é um problema, porque quando você tem um desemprego, uma subutilização, uma pessoa que é a referência, você tem uma desagregação, tem um impacto muito mais complicado no conjunto da família, né? Agora, a taxa de desocupação, é importante destacar que a taxa de desocupação no Brasil, ela é muito alta, extremamente alta, na faixa etária de 14 a 17 anos, né, que entre os jovens. Entre os jovens. Depois, na faixa etária seguinte, de 18 a 24 anos, continua muito elevada entre o primeiro emprego e entre a população mais velha, também é um pouco alta. Agora, além da taxa de desocupação alta entre os jovens por faixa etária, nós temos outros dois problemas, que é a taxa de desemprego muito mais alto entre as mulheres do que em relação aos homens, é um contraste bastante profundo. E um outro dado em relação à questão racial no Brasil. A taxa de desemprego entre a população negra é muito superior do que é observada entre a população negra, a população branca. Ou seja, então são várias dimensões do desemprego no Brasil, né? Tá certo. Bom, acho que deu para a gente entender um pouquinho mais aí o que esses números dizem aí para nós. Eu queria agradecer a participação, então, do Jefferson Mariano, analista socioeconômico do IBGE, que foi o nosso entrevistado de hoje. Jefferson, muito obrigado. Eu que agradeço.